Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 2 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, dos versículos de 9 a 15. Repreendeu-os pela dureza do coração. Ide pelo mundo inteiro. O Evangelho de Marcos é muito cru e sincero. Como vimos ontem, a experiência da paixão e crucificação é tão dura e chocante que os discípulos não conseguem dar a volta. Mesmo depois do anúncio de Maria Madalena, mesmo depois dos discípulos de Emaús, ainda duvidam, e Jesus os repreende por causa da falta de fé, pela dureza do coração, porque não acreditaram naqueles que o tinham visto ressuscitado. Apesar dessa situação, dessa miséria humana, Jesus continua a enviá-los como antes, mais do que antes. Confia-lhes a evangelização do mundo. Ninguém tem direito de desanimar pelas suas fadigas e misérias. Precisa ficar mais concentrados na missão do que no nosso fracasso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinha acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, sabemos que o Evangelho de São Marcos foi o primeiro a ser escrito, e Marcos é comparado a um leão, pela força com que escreve, pelas frases curtas e incisivas. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinha acreditado naqueles que o tinha visto ressuscitado. O acontecimento da ressurreição é tão extraordinário que os apóstolos não acreditam em ninguém. Somente depois de fazer uma experiência pessoal do ressuscitado, depois de tê-lo visto e tocado, então creem. Isso se torna, irmãos, um testemunho de quanto a ressurreição é verdadeira. Mesmo com todo esforço, os pobres e simples apóstolos não podiam inventar algo tão grandioso e divino. A ressurreição de Jesus é incomparável, não há outra parecida. Lázaro ressuscita e recupera sua carne, mesmo que já estivesse se decompondo. Recupera sua feição, tanto que todos podiam reconhecê-lo. Mas com Jesus não acontece isso. É o mesmo e é diferente ao mesmo tempo. Uma mulher apaixonada e atenta como Maria Madalena não o reconhece. Imagine quanto era diferente do normal. Ela o confundiu com o jardineiro. Os discípulos de Emaús passam horas com ele e não se dão conta que é o próprio Jesus. Somente o reconhecem no gesto sacramental do partir o pão.
Escute o que fala Papa Francisco. Depois das aparições às mulheres, seguem-se outras mais. Jesus torna-se presente de modo novo. É o crucificado, mas o seu corpo é glorioso. Não voltou para a vida terrena, mas sim para uma nova condição. No início não o reconhece, e os seus olhos só se abrem através das suas palavras e dos seus gestos. O encontro com o ressuscitado transforma, dá uma nova força à fé, um fundamento inabalável. Também para nós existem muitos sinais em que o ressuscitado se faz reconhecer. A Sagrada Escritura, a Eucaristia, os outros sacramentos, a caridade, os gestos de amor que trazem um raio de luz do ressuscitado. Deixemo-nos iluminar pela ressurreição de Cristo. Deixemo-nos transformar pela sua força, para que também através de nós, no mundo, os sinais de morte deixem lugar aos sinais de vida. De verdade, irmãos, para acreditar no ressuscitado, precisa amá-lo. A fé nasce do amor e promove o amor. Reflita bem. Quem mais é testemunha da ressurreição do que os soldados que deviam controlar o túmulo e viram a pedra se mexer e ele sair do túmulo? Você conhece algum desses soldados que se converteu? Claro que não. Preferiram o dinheiro e inventaram aquela ridícula desculpa que estavam dormindo. Até hoje é assim. A ressurreição pode explodir diante dos teus olhos e você nem se dar conta, porque você não ama quem está ressuscitando. Vice-versa, quem ama, antes ou depois, reconhece Jesus. O amor é essencial para entrar em comunhão com o ressuscitado. Apesar da incredulidade e da dificuldade de acreditar e reconhecer Jesus, apesar da dureza de coração e da falta de fé, Jesus não desiste e mais uma vez com força declara: "Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura." Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. O ressuscitado é aquele que continuamente nos envia. Depois de ter conhecido Jesus, de ter compreendido o seu poder imenso, ou seja, seu amor imenso, depois de tê-lo reconhecido vencedor da morte e ressuscitado, o nosso coração explode de alegria, de uma alegria imensa e contagiante, cuja vontade é se alastrar pelo mundo afora. Ide pelo mundo, anunciai a boa nova da ressurreição, da vitória sobre qualquer morte. Anunciai, 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 espalhem a alegria, sejam profetas de esperança. Tudo isso coloca asas aos nossos pés, e nenhum outro desejo será maior do que anunciar Cristo, nosso amor, nossa vida, nossa ressurreição. Pare um momento e pense: o que Jesus criou em mim? Que alegria eu posso anunciar aos meus irmãos que recebi de Jesus? Como o encontro com Jesus mudou a minha vida?
Agora reflita: a quem eu poderia anunciar isso, esta minha alegria contagiante, para torná-lo partícipe desta alegria, para fazer ele experimentar esta alegria? De qual forma posso fazer isso? Vamos, irmãos, agora reler novamente o Evangelho para mergulhar ainda mais na ressurreição. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinha acreditado naqueles que o tinha visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Podemos escolher um propósito. A vida daqueles que Jesus encontrou como ressuscitado mudou totalmente. A nossa também pode mudar. Qual propósito podemos escolher? E agora, concretamente, como posso tornar vivo este propósito no meu dia de hoje? Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova da ressurreição. Paz e alegria a todos. Sejam minha testemunha. Paz e alegria a todos.
estradas e conosco caminhas. O que era escuro e sem vida, a vida recebe de ti. Tua palavra expulsa a frieza em nossos corações. Tua presença abraça o nosso ser. Tu escolhes conosco permanecer. Nossos olhos se abrem e não há mais noites e o sol da justiça está entre nós. Permanece conosco, pão da vida, nossa paz. Ó Cordeiro imolado, nosso céu. Permanece conosco, pão da vida, nossa paz. Ó Cordeiro imolado, nosso céu. Ó esposo ressuscitado, bendito o fruto que pendeu da árvore da cruz. Ó esposo ressuscitado, em ti toda a nossa vida, todo o nosso coração se refaz. Permanece conosco, pão da vida, nossa paz. Ó Cordeiro imolado, nosso céu. Permanece conosco, pão da vida, nossa paz. Ó Cordeiro imolado, nosso céu. Ó esposo ressuscitado, bendito o fruto que pendeu da árvore da cruz. Ó esposo ressuscitado, em ti toda a nossa vida, todo o nosso coração se refaz. Paz e alegria a todos. Meu nome é Edson, tenho 32 anos de idade. Nas drogas, eu permaneci por 15 anos. Usei 15 anos drogas sem parar. Tive uma infância muito boa. Minha família, meu pai, cuidaram de mim da melhor forma possível, me deram do bom e do melhor. Mas com o decorrer dos anos, acabei conhecendo, infelizmente, as drogas, onde eu comecei primeiro fumando maconha e já usando cocaína também. No começo era apenas uma diversão, sexta, sábado, mas infelizmente o que começa como diversão acaba se tornando uma doença, e na minha vida foi assim.
O fundo do poço da minha vida foi quando eu perdi todos os meus familiares. Troquei todos os meus familiares pela droga. Depois de alguns anos, com um consumo cada vez mais excessivo, acabei perdendo minha mãe. E depois que eu perdi minha mãe, acabei me envolvendo com crime também. Hoje eu virei traficante e, com o decorrer dos anos, acabei me atrofiando cada vez mais no vício de cocaína, onde eu acabei perdendo tudo, acabei perdendo a minha família, acabei perdendo a minha dignidade, meu caráter, meu respeito. E dentro da Missão Belém, pude viver grandes experiências de vida e orei na Casa das Crianças também. Foi um lugar onde eu me reencontrei de verdade, onde, graças a Deus, eu senti um amor forte de Deus na minha vida. E fui dando passos, e graças a Deus hoje me encontro aqui na Casa Tobias 2, onde eu vendo trufas, ajudo as crianças do Haiti. Graças a Deus é um lugar que tem me mostrado bastante coisa boa e sou feliz. A comunidade me faz feliz. Viver família com meus irmãos hoje nessa casa também me faz feliz e me faz caminhar cada vez mais e buscar também melhor e buscar ser de Deus também, ser um novo homem. O que mais me ajudou dentro da comunidade foi os testemunhos, Santo Terço. Jesus hoje é o tudo da minha vida. É o meu tesouro, tudo que eu tenho de mais valioso nessa vida é a misericórdia de Jesus, o seu amor, sua compaixão para comigo.